Deus seja conosco, queridos irmãos. Peço que todos se coloquem em pé para fazer a abertura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declara aberta a reunião espiritual desta noite. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, nos dando a sua inspiração, a sua sabedoria, o seu discernimento. Que tudo aquilo que seja dito nessa reunião seja para o crescimento e edificação da sua doutrina na terra. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino da página 2. Damos graças ao Senhor por mais esta reunião, por estarmos mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, por sua vontade. Assim nós reconhecemos que estamos aqui porque foi a vontade de Deus, neste dia, hoje, que todos aqui estivéssemos reunidos em seu nome. Há tanto aqueles que também nos assistem pelo canal da Urgência, reconheçam também e assistem pela vontade. Assim nós nos enquadramos dentro da vontade de Deus, reconhecendo que antes da fundação do mundo, como diz São Paulo, ele estava predestinado para ser apóstolo. Para nós também hoje é o dia em que nós deveríamos reunir, todos que estão aqui. Assim, nós entramos em harmonia com essa vontade de Deus. Reconhecemos que tudo o que nós vivemos até hoje, até esse dia, até esse momento, agora foi criado por Deus na sua infinita sabedoria. Todos os momentos em que vivemos foi por esta vontade de Deus. O professor Gade nos diz que a Santíssima Virgem Maria representa a vontade de Deus. Essa vontade de Deus que nos ama e nos cuida desde o nosso nascimento. Muito antes, então, de nós pensarmos em conhecer a doutrina, Deus já havia predestinado que ela viesse novamente ao
ao mundo nesses tempos. Primeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo, né, para trazer a boa nova, o caminho da salvação, ensinando aos homens como, estando aqui neste plano físico, podem, de forma mental, espiritual, entrar em harmonia com a vontade de Deus, vivendo todos os seus atos pela vontade de Deus, reconhecendo essa potência que tem Deus sobre todas as coisas, o poder que tem Ele sobre todo o universo, sobre tudo que existe, sobre todas as coisas que estão criadas, que nós podemos imaginar e as que nós não imaginamos, as visíveis e as invisíveis, como nos diz o Senhor. Tudo está sujeito a esta vontade de Deus, ele diz, livres e servos, obedientes e desobedientes. Desobedientes, como ele diz, dentro da lei de liberdade, porque todos nós nascemos dentro da lei de liberdade, como muitos ainda estão na humanidade, dentro de uma lei em que são preparados para entrar dentro da lei de obediência. Para alcançar a obediência a Deus, é preciso despertar o Cristo interior, esse estado de consciência que nos liga, que nos unifica. E este Cristo nasce em nós, como nos diz o apóstolo, desde a primeira vez em que nós conhecemos a doutrina, nos identificamos com ela, começamos a praticar a obediência. Ele já estava em nós, inerte, mas foi preciso que Deus chamasse. E o chamamento para todos nós chegou. E despertou Ele mesmo, o Senhor, despertou em nós esta consciência. E agora, gradativamente, nós vamos colocando todos os nossos atos de forma raciocinada, fazendo as coisas pela vontade de Deus, por sabendo o porquê nós estamos fazendo, o porquê nós temos que obedecer. Assim como o Senhor disse, nosso Senhor Cristo disse, que Ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, para ensinar aos homens, como disse, o caminho de retorno à casa paterna. Ele, estando neste plano físico, entrou em harmonia com tudo, porque ele não via senão a vontade de Deus se expressando em todos. O professor Braut diz nos artigos o seguinte, que o servo incomparável via a vontade de Deus em todos os atos humanos. Ele não separa, dizendo se era na lei de obediência ou na lei de desobediência. Em todos os atos humanos. Então, se ele era o servo incomparável, a doutrina que ele pregava também é incomparável. Não pode ser comparada com nenhum tipo de existente de coisa. Porque ela está acima de todos os conceitos criados no mundo. Então, buscando e pensando outro dia a respeito da vontade de Deus que se manifesta, me veio aquela passagem que o professor Ugarte coloca na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, que é do Antigo Testamento, ele diz, mas que ainda nós buscamos achá-la, que fala assim, na página 135, não se move nem a folha de uma árvore que não seja pela vontade. Então, nessa frase, nós podemos enquadrar tudo o que existe. Então, se não se move a folha de uma árvore, então o universo todo também não se move se não for pela vontade de Deus. Tudo está em constante evolução. Todas as coisas estão em evolução. Aí ele faz uma pergunta. O que mais vale? O pensamento nosso ou o movimento da folha de uma árvore? E aí vem outra passagem. Não se vendem 2 passarinhos por um maço, nenhum deles cairá no chão, senão pela vontade do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós que muitos passarinhos. São Mateus 10, 29 e 31. Tudo está sujeito à vontade de Deus. Sua vontade onipotente exterioriza-se, dando vida e ordenando o universo visível e invisível em seus mínimos detalhes. Todos
estamos sujeitos à vontade de Deus, livres e servos, desobedientes e obedientes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São Mateus 16, 24. Exortação que faz o Senhor para aqueles que, se esforçando por alcançar o Espírito de Cristo, neguem todos os seus pensamentos como nascidos de si mesmos, como homens livres, sua vida pessoal, para adquirirem sua mente. 2 pontos. Qual é a sua mente? Obediência dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, em humildade e conformidade com a santa vontade de nosso Pai Celestial. Então, pela prática da obediência, nós vamos aprendendo entrar nesse estado de negação da vontade humana, negando todos os pensamentos como nascidos de nós mesmos, como homens livres, reconhecendo e recebendo os pensamentos divinos do Cristo em nós. Ensinamento sublime, ele fala, maravilhoso, pelo qual, fazendo-nos prisioneiros de Deus, com Cristo em nós, chegaremos à verdadeira liberdade, a liberdade em Deus. Então, meus queridos irmãos, entremos no reino de Deus, como ele diz, em nossos pensamentos, fazendo a vontade de Deus em todos os nossos atos. E aí, nós pensamos, a doutrina é tão grande, tão vasta, os ensinamentos são tão sublimes, tão maravilhosos, que nos fazem transcender, nos fazem reconhecer esta vontade de Deus. E aí nós podemos pensar, me veio o pensamento, qual é o maior desejo do Senhor? Qual é o maior segredo da doutrina? E ele fala lá na página 123. E aí, estudando e buscando, me veio esse pensamento. Qual será o maior mistério da vontade de Deus? Página 123. O maior mistério da obediência a Deus. E na página 124, ele diz assim, aquela famosa frase e palavra que nós conhecemos, que está no Evangelho, que diz assim: porque assim, como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos serão constituídos justos. Com estas palavras, diz o Senhor, que eu escrevi em meu apóstolo Paulo, na epístola a que eu me refiro anteriormente, ensino com toda clareza o mistério da minha vontade. 2 pontos. Salvação dos homens. Este é o maior mistério dentro da lei de Deus, a salvação dos homens. E para isso Deus criou todo este universo, tudo que nele há, para que o homem pudesse evoluir e alcançar a salvação. O retorno a casa. Para todos nós está previsto este caminho. Pela vontade de Deus, este dia também está previsto para que nos fale o nosso irmão Guilherme. Aqui, pela vontade de Deus, eu passo para lá. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo, dando sempre graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, conforme meu irmão já falou, né? Seu santo nome significa por sua vontade. Então reconhecemos que cada um de nós está aqui por uma determinação, uma pré-determinação do Pai. Então não foi vontade nossa, nem de quem quer que seja. Deus, em sua suprema misericórdia, nos separou dentre 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Ele separou a nós, exatamente nós, para estarmos aqui hoje ouvindo tudo isso que já ouvimos e tudo aquilo que vamos ouvir. Então Ele nos escolheu e nos chamou para que estivéssemos aqui. Como o irmão também falou, desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos pré-determinados a estarmos aqui. E aí o irmão citou a passagem que Paulo nos fala lá em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Ou seja, santos e irrepreensíveis diante dele em obediência
a Deus. Nós sabemos que amor, com letra maiúscula, amar a Deus é obedecer a Deus. Aí uma vez eu ouvi um irmão questionando, mas é perigoso a gente falar essa questão de predestinados, né? Porque o pessoal pode querer se acomodar. Só que aqui está escrito na passagem, Paulo mesmo já prevê isso e já escreve, né? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, em obediência. Se nós não estivermos em obediência, nada disso adianta. Né? Ou seja, Deus nos predestinou. Eu vou ser salvo, mas isso não quer dizer que eu vou ficar acomodado e não vou fazer nada para buscar mais. Né? Porque nós sabemos que todos salvarão um dia, mas cada um se salvará a seu tempo. É o tempo que o Senhor determinou. Então nós temos que nos esforçar, como o professor Gacho nos fala, como se fôssemos livres, sabendo que nós não somos. Né? Como se vivêssemos na lei de liberdade, mas sabendo que nós não vivemos. Então, Cristo é quem realiza esta obediência em nós. Não somos nós mesmos que praticamos essa doutrina. E Ele realiza em maior grau, cada vez em maior grau, à medida que nós vamos percorrendo este caminho. Né? Enquanto por essa mesma vontade nós estivermos buscando mais, assim o Senhor também estará se aperfeiçoando cada vez mais em nós. Então não podemos nos acomodar neste caminho. Então vamos fazer o nosso trabalho de comunidade, nós sempre falamos, nós viemos aqui não apenas para ouvir, mas para trabalhar. Orando para aqueles que falam, para quem fala com sabedoria, para que não falem sobre si mesmos. Como o professor Gacho nos fala lá no tema inteligência. Simplesmente todos os que pregam a si mesmos e que pregam doutrinas de homens ou dos espíritos são falsos. Não sigais nem doutrinas de homens, nem doutrinas de espíritos, disse Salvador. E os apóstolos declararam que não há senão uma só doutrina, um só Cristo, um só Salvador e um só Deus. E todos nós que vamos ouvir essa noite, que o Senhor então nos dê o discernimento, nos dê a compreensão daquilo que nós vamos ouvir. Porque todos nós ouvimos, né? Inclusive aqueles que aqui estão falando. Ou eles ouviram em casa, quando estavam escrevendo o tema, ou ouvem agora enquanto falam. Né? Todos nós ouvimos da mesma forma. E também, como eu falei, não adianta nada a gente apenas ouvir. Né? Temos que internalizar aquilo que nós estamos escutando, posteriormente colocar em prática, testar se aquilo que nós estamos ouvindo é verdade. Porque o irmão pode falar aqui uma coisa que talvez não seja verdade naquele momento espiritual que eu estou vivendo. Então eu tenho que comprovar aquilo. Se aquilo ali, neste momento, faz sentido para mim, funciona para mim ou não funciona. Né? Não podemos vir aqui, ouvir e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que os religiosos agem. Né? Eles vão na igreja, ouvem o padre falar, ouvem o pastor falar, aquilo ali é suficiente, vão para casa e voltam a viver como se não tivessem escutado nada. Né? Nós sempre falamos, o professor Gatti aborda bastante sobre isso, né? Que a doutrina ela não é uma religião, ela é uma ciência. Então, quando nós afirmamos isso, nós temos que tratar a doutrina como uma ciência. Não adianta a gente chamar de ciência, mas tratar como religião. Né? Como que é a ciência? Nós estudamos uma tese e colocamos em prática no campo experimental. Né? Assim, colocamos em prática, experimentando o nosso dia a dia, né? Estudando os fundamentos dessa doutrina, dessa ciência. E nessa oportunidade vamos estudar mais uma vez sobre o segundo mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo grande mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala sobre amar o próximo. Como nós sabemos também, lá no Antigo Testamento, Moisés, ao fazer uma aliança com o Senhor, recebeu os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos que ele deu ao povo. Então, como narra no Antigo Testamento, Deus escreveu numa pedra e Moisés levou para o povo aquelas 10 vontades, como o professor Gacho nos fala. E, no entanto, naquele momento, ninguém foi capaz de cumprir aqueles mandamentos. Né? Somente quem pôde cumprir esses mandamentos foi nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro que pôde cumprir e o único que pode cumprir todos os 10 mandamentos, né? Durante a sua trajetória. Somente o Cristo pode cumprir esses mandamentos. Porém, quando questionado pelos fariseus, o pessoal lá do templo, né? Quando Jesus foi questionado qual era o grande mandamento da lei, ele respondeu, né? Que eram 2 grandes mandamentos. E esses 2 grandes mandamentos, na verdade, eles abarcam os 10. Né? Os 10 não foram extintos com a criação, quando Jesus falou sobre os 2. Né? Na verdade, os 2 resumem aqueles 10. E para que nós possamos praticar esses mandamentos, né? Cumprir esses mandamentos, nós temos que conhecê-los. Então vamos, pela vontade de Deus, ler novamente essa passagem. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração
e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí quando nós lemos esse segundo grande mandamento, temos vários assuntos que podemos abordar a respeito dele. Primeiro, quando fala a respeito do nosso próximo, né? Antes de mais nada, temos que saber quem é o nosso próximo. Para que nós possamos amar o nosso próximo, temos que saber quem ele é. E aí, se nós temos alguma dúvida a respeito da doutrina, qual é o primeiro lugar que a gente busca? Primeiro a gente busca na Bíblia e nas duas vezes leis. Então, lá na Bíblia a gente encontra assim, em Lucas 10, 25 a 37. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando. Se retiraram e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, ou seja, passou reto, mas não atendeu aquele homem. E de igual modo também um levita, que também é um judeu, chegando àquele lugar e vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Os samaritanos que viviam na Samaria não eram judeus. Então esse samaritano, esse gentil, não era judeu, se aproximou daquele homem. E aproximando-lhe, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Então, naquela época, como nós podemos ler nas Escrituras, os judeus consideravam o seu próximo apenas aqueles que eram judeus. Eles consideravam que a lei, tudo aquilo que o Senhor prometia a eles era somente para o povo deles, somente para os judeus. Como nos fala, que seus corações estavam endurecidos. E inicialmente, por cumprimento de profecias, Jesus somente prega aos judeus. Lá no início do seu ministério, ele prega somente aos judeus. Mas ele nos mostra nessa parábola que tanto o sacerdote quanto o levita, que ambos eram judeus, ignoraram aquele homem que estava necessitado, que precisava de ajuda, sem a mínima preocupação se ele era judeu ou não. Eles não perguntaram se o homem que tinha sido assaltado e deixado meio morto, se ele era judeu ou não questionaram. Ele podia ser o próximo deles, pela consideração deles, mas eles não questionaram. Mas veio o samaritano, que não era judeu, e ajudou aquele homem. Então conclui o Senhor: qual desses foi o próximo? Então ele vai lá e derruba a teoria daquele doutor da lei, daquele fariseu, nos mostrando que o nosso próximo são todos aqueles que estão conosco, todos indistintamente. Tanto judeu, quanto samaritano, quanto grego, seja lá quem for, brasileiro, seja lá quem for, ele é o nosso próximo. Então nos mostra que esse segundo mandamento deve ser cumprido com todos indistintamente. Quer nós gostamos da pessoa, quer não gostamos, quer nós conheçamos, quer nós não conheçamos. Aí nos fala assim o professor Gatti: todos, pois, sem exceção, temos o mesmo direito, porquanto para Deus não há acepção de pessoas. Nós encontramos mais de 10 passagens, tanto na Bíblia quanto nos escritos do professor Gatti, a respeito de não fazer acepção de pessoas. Isso é muito importante para nós. Então, se nós já sabemos quem é o nosso próximo, quem que nós devemos amar, continuemos então com o que nos fala a respeito do segundo mandamento. E aí ele fala que nós demos destaque na leitura, que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Quem lembra da matemática na escola pode lembrar que semelhante não é a mesma coisa que igual. Semelhante é semelhante, igual é igual. Semelhante é parecido, é semelhante, a melhor palavra que dá para usar é semelhante hoje. Aí no primeiro, se nós lemos aquilo que o professor Gatti nos fala, amar a Deus significa obedecer a Deus. Ele nos fala em mais de um local, ele nos fala no tema luz e fala nas 2 grandes leis. Obedecer é amar.
estar em harmonia com tudo que existe, sujeito à vontade única. Está lá no tema luz, né? E depois ele fala, obedecer é amar, cumprir o fim para o qual viemos ao mundo muitíssimas vezes, até achar o caminho. E isso está lá no capítulo 3, da terceira parte. Então, por consequência lógica, nós sabemos que amar é obedecer. Então, se amar é obedecer, amar o nosso próximo é o quê? Deve ser obedecer ao nosso próximo, né? Por isso que ele nos fala, já prevendo também, qualquer dúvida, é semelhante, né? Não é igual. Um é amar com letra maiúscula, que significa obedecer, e o outro amar com letra minúscula significa outra coisa. Por quê? Porque a nossa obediência, ela é única e exclusiva ao Senhor, né? A nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Somente a Ele nós daremos obediência. É que nós temos que usar aquele discernimento que nós falamos no início da reunião. Aí alguém podia falar também, irmão, então nós temos que obedecer o Cristo que está no meu irmão, né? Quando eu amar ao próximo seria obedecer o Cristo que está nele. Aí a gente faz uma pergunta, né? Qual que é a diferença do Cristo que está no meu irmão para o Cristo que está em mim? Não tem diferença nenhuma, né? Ele, Cristo, é só um, né? Que se manifesta nos irmãos. Por isso que nós não podemos falar em obedecer o Cristo que está no meu irmão, porque senão eu estaria buscando a luz em outro lugar, né? Aquilo que o professor Gatti nos fala, buscar, investigar a luz em vós mesmos, não procurar o Cristo que está no meu irmão para obedecer o Cristo que está no meu irmão, né? Não é assim que funciona. Porque Cristo não é uma entidade que sussurra no ouvido do meu irmão alguma coisa e aí eu vou lá e tenho que obedecer aquilo que o meu irmão está falando, né? Se fosse dessa forma, nós poderíamos nos acomodar. O irmão fala alguma coisa, eu só obedeço o que o meu irmão está falando, não preciso raciocinar, não preciso pensar nada, e aquilo ali é verdade, né? Como nós falamos lá no início. É assim que os religiosos fazem. O pastor ou o padre fala um monte de coisa, o cara, amém, é isso aí mesmo. O que ele falou, está falado, né? Então, nós não podemos nos acomodar e esperar que um pregador ou com um irmão que eu considere mais sábio, não sei, né? Recebesse uma orientação divina e nos falasse tudo que é necessário que nós deveríamos fazer, esquecendo que a prática da obediência é uma prática interna, uma prática individual, né? A salvação, ela é individual. Eu não tenho como praticar a doutrina pelo meu irmão, né? Cada um tem que praticar pela vontade de Deus a doutrina no seu interno e assim alcançará essa salvação. Nós não temos nenhum intermediário, né? Não temos nenhum mediador. Quem é o mediador? Fala lá, Jesus Cristo é o mediador que há entre o céu e a terra. É esse Cristo que está no nosso interno. Ou pior, sabendo que todos são o nosso próximo, nós obedeceríamos todos indistintamente, né? Nós acabamos de ver quem é o nosso próximo, são todos. E aí, sabendo que o nosso próximo são todos, eu queria obedecer a todos indistintamente. Por isso que não funciona, né? Esse amar não significa obedecer. Nós estaríamos obedecendo até mesmo aqueles que estão na lei de liberdade, que ainda não alcançaram essa graça de vir para a lei de obediência, né? Então, como vimos antes, e o professor Gatti nos tira esse véu, né? Nos ensinando que obedecer é amar, esse amar com letra maiúscula significa obedecer. Mas tem um irmão que sempre fala que nós precisamos contextualizar aquilo que nós estamos falando. Talvez no momento amar seja uma coisa, em outro momento seja outra. E esse é o caso, né? É por isso que nós temos que contextualizar, ver quando nós estamos usando cada palavra para que nós as utilizemos de forma correta. Porque dessa mesma forma, nós falamos que, então, se fosse obedecer ao meu próximo, então temos que obedecer ao nosso inimigo também, né? Porque nos fala que nós temos que amar os nossos inimigos, então teremos também obedecer aos nossos inimigos. Mas não é assim, nós devemos obediência, como eu falei antes, única e exclusivamente, falando, irmãos, espiritualmente. Nós estamos falando de obediência a uma lei civil, né? Nós estamos falando disso, estamos falando de obediência no sentido espiritual, né? De considerar que estamos fazendo a vontade daquele que, como nós sabemos, é Deus. E aí também podia surgir, que então nós temos que obedecer ao meu próximo somente naquilo que é bom, né? E aí nós estaremos querendo dar uma interpretação, buscar um subterfúgio, buscar uma desculpa para nós afirmarmos aquilo que nós acreditamos, né? E não funciona assim, porque não há condição para uma lei espiritual, né? Não tem que tentar buscar uma brecha na lei espiritual, a lei ela é e acabou, não existe brecha. Não tem como eu buscar uma forma de justificar aquilo. Se eu estou buscando uma forma, é porque é bem provável que eu não esteja tão certo assim. Se eu estou tentando achar uma brecha na lei, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. Nós não podemos criar uma condição para um mandamento que não é condicional, ele é geral. Ele é e acabou, né? Ele é aplicável a todos,
indistintamente. Então, amar o nosso próximo não faz distinção se ele é bom, se ele é mau, se ele é bobo, é feio, então não faz diferença nenhuma. Então, nós não podemos condicionar os ensinamentos, condicionar a lei, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos que sabemos, né, aquilo que nos é conveniente. Nós temos que ler a letra, interpretar pela vontade de Deus aquilo que o Senhor nos tem dado e cumprir o mandamento. E também nos fala, eu acho que não lembro se é na Bíblia o professor Gatti que nos fala, né, que nós não podemos materializar aquilo que é fonte de salvação. Né? Nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Materializar as coisas que são espirituais. Né? Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço aos homens. Né? Também nos fala, nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos obedecer a dois senhores. Né? Ou vamos obedecer a um e vamos odiar ao outro, ou vamos odiar a um e obedecer a outro. Né? Assim ele nos fala a respeito das riquezas. Né? Não podemos obedecer a Deus e a Mamon, ou as riquezas, que ou vamos amar um, ou vamos odiar o outro, e assim sucessivamente. Na verdade, essa ideia que nós temos de individualidade, né, de ter um ao próximo, ela é uma ideia adaptada à nossa consciência. Na verdade, o nosso próximo não existe. Na verdade, num plano superior que nós ainda não conseguimos compreender, na verdade só existe um, que é Deus. Né? Mas nesse momento que nós estamos, adaptados à nossa consciência ainda inferior, para que nós possamos entender esse processo de evolução espiritual que o Senhor nos colocou, todos nós temos o nosso próximo ainda. Porque Cristo ele nunca esteve dividido, não tem o Cristo que está no meu irmão, o Cristo que está em mim, é um só, né? É um só, é um em todos, né? E nós buscamos essa unificação, porque nós ainda estamos no corpo físico, ainda vemos as separações, né? Ainda achamos que o meu irmão é um e eu sou outro, né? Essa individualidade, então, ela não é uma verdade absoluta, porque a única verdade absoluta que existe é Deus, né? Qualquer outra verdade absoluta é um dogma. Esse é o dogma. O dogma é uma verdade absoluta que não pode ser questionada. E nada na doutrina é uma verdade absoluta a não ser a salvação, a não ser Deus. Todo o resto que nós achamos que sabemos, talvez num futuro bem próximo, nós vejamos de uma forma um pouco diferente. Quando nós abandonarmos o corpo físico, nos libertarmos dos grilhões do plano físico, nós veremos de uma forma um pouco diferente. Então, é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro, né? Não é igual. Porque o significado de amar ele é diferente. E aí, explicando então que esse amar não é obedecer ao meu próximo, estamos entendendo então o que é esse amar ao meu próximo. Né? Nesse segundo mandamento, amar tem o significado de respeitar, né? De fazer ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos explica. Né? E tem uma palavra que é muito utilizada ultimamente no mundo inteiro, que é empatia. Empatia significa isso. Eu fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. É basicamente eu me colocar no lugar do meu próximo. Né? Esse que é o significado da empatia. Se eu fosse o meu próximo, se eu fosse o meu irmão, eu gostaria que ele fizesse aquilo para mim, ou eu gostaria que ele falasse aquilo para mim, assim deve ser pautada a nossa conduta. Né? Então, se a resposta for não gostaria que ele fizesse, então eu não faço para o meu irmão, eu não falo para o meu irmão, eu não tomo aquela atitude com o meu irmão. Então, sempre buscar aqueles atos que sirvam para a edificação do Cristo em nós e no meu irmão. Né? Sem escândalo, sem briga, sem contenda, sempre buscando ser o mais pacíficos possível. Porque se nós abrirmos nossa rede social, nós vamos ver hoje que o mundo inteiro prega que nós temos que amar somente aqueles que nos amam, né? Somente respeitar aqueles que nos respeitam. E não é assim que nosso Senhor Jesus nos ensina. Isso está errado. Né? O nosso exemplo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único exemplo espiritual, né? Ele nos traz algo muito maior, né? Que nós temos que fazer a nossa parte, amando o nosso próximo, independente daquilo que ele faça para mim. Nós falamos, né, que não há condição para a lei. Não há condição se ele fez bem para mim, se ele me respeitou ou não. Eu tenho que respeitar ele, eu tenho que amar ele, independente. Por quê? Porque eu, pela vontade de Deus, recebi essa consciência. Ele pode não ter recebido ainda. E provavelmente não recebeu. Mas se nós recebemos, nós temos que colocar em prática. Né? Porque quando o Senhor passa a fazer morada em nós, né, naquele batismo espiritual, quando nós aceitamos a doutrina, colocamos em prática, e assim passa a ocorrer esse crescimento do Cristo em nós, nós temos que encarar tudo como parte desse plano espiritual. Isso quer entrar em harmonia com tudo que existe, que nos falou lá no tema luz, né? Tudo ocorre como foi escrito, como o Senhor determinou, e nós não podemos mudar nada, né? Ninguém pode mudar nada daquilo que foi escrito. E aí nós podemos ler isso lá em Mateus, capítulo 5.
Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, essa é a forma correta de nós pensarmos, essa é a forma correta de um cristão primitivo raciocinar em toda a sua vida, né? Em todos os momentos da sua vida nós temos que raciocinar dessa forma, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? E o entendimento da lei ele foi tão deturpado, né, que nós vemos todo tipo de afirmações na nossa vida social, né, no nosso dia a dia. As pessoas defendendo tortura, pena de morte, falando diversas coisas, né, que contrariam aquilo que nós acabamos de ler. Né? Vamos ler de novo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, um cristão verdadeiro não pode defender nada dessas coisas que contrariam a lei. Né? Aí podemos ler lá em Isaías, lá no Antigo Testamento. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Está lá em Isaías 1,18. Né? Nós não podemos desejar o mal para alguém, desejar que alguém não tenha a oportunidade de se arrepender. E nós não podemos decidir quem pode se arrepender ou não. Isso é um trabalho de Deus, é um trabalho de Cristo. Ele define quem vai se arrepender ou quem não vai. E ele já definiu, já está definido, né? Tudo está pré-determinado. Se aquele que fez alguma coisa errada para mim, ou para alguém que eu tenha visto, ou qualquer coisa, aquilo ali já está determinado se ele vai se arrepender ou não. Né? Nem mesmo a oportunidade para se arrepender ele tem, né? Porque ele não é livre para se arrepender. Ele não foi nem livre para ter feito nada. Então, nós não podemos desejar que alguém perca essa oportunidade de se arrepender e alcançar uma situação espiritual melhor. Né? Essa decisão, então, ela cabe única e exclusivamente a Deus. E, como nós falamos, ela já está tomada desde antes da fundação do mundo. Por pior que seja a pessoa, por pior que tenha sido o crime que ela praticou, ou a coisa que ela tenha feito, se nós temos alguma dúvida como proceder, como nós temos que pensar, mais ou menos, leiamos aquilo que Jesus Cristo nos disse. Né? É muito simples. E se nós continuamos com alguma dúvida quanto àquilo que nós lemos, perguntemos a algum irmão que nós temos intimidade, né? Seja um irmão que trabalhe na pregação ou não, e aquele irmão pode ajudar a esclarecer. Se os dois irmãos têm dúvida, perguntem. Nós temos reuniões de quinta-feira, graças a Deus, é uma boa oportunidade para os irmãos questionarem, né? Já que é uma reunião informal. E ele continua assim na passagem de Mateus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Né? Então, provando mais uma vez que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Seria muito fácil, irmãos, se nós precisássemos amar somente aqueles que nos amam. Né? Seria muito fácil. Respeitar somente aqueles que nos respeitam. Porque é isso que o mundo está pregando hoje. É isso que nós temos que nos afastar desses pensamentos. Não nos deixar levar por esses pensamentos. Né? Que muitas vezes são consensos na humanidade. Nós não podemos levar em consideração respeitos humanos, né? Esses consensos da humanidade. Não é porque a humanidade toda está falando que é verdade. Nós temos que investigar o quê? Investigar aquilo que nos foi escrito. Né? O que Jesus Cristo fez quando já estava até crucificado? Né? O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha acabado de ser crucificado. Né? E mesmo assim ele buscava perdoar aqueles que haviam feito aquilo com ele. Né? Ele que é o nosso exemplo. Essa lei de Italião que nos fala ali, que é olho por olho, dente por dente, né? Essa é a lei de Italião. Né? Essa lei ela foi encerrada, acabou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque ele vem e traz uma nova lei. É uma lei
do amor, como ele nos fala, né? Amar a Deus, amar ao próximo, né? Amar aos nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam, nos perseguem, né? É difícil fazer tudo isso? Com certeza, é muito difícil. Por quê? Porque nós ainda estamos limitados por essa matéria, né? E nós sempre falamos, né? Essas coisas são impossíveis ao homem, mas para Deus nada é impossível. Esse Cristo que habita no nosso interno, que faz a sua vontade em nós, para Ele tudo isso é possível. Amar nosso inimigo, todas essas coisas que nós já falamos, né? Muitas vezes nós ficamos irritados com as pessoas, ficamos bravos, isso é normal, amigos. Isso acontece. O que nós temos que fazer? Quando nós percebemos, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus, né? E continuar fazendo aquilo que convém. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Está lá em Efésios 4:26. Ou seja, nós podemos acabar nos irando? Pode acontecer, vai acontecer, já aconteceu antes, vai continuar acontecendo. Mas nós temos que orar para que o mais breve possível nós voltemos à normalidade, né? Aquela sensação de quando nós não tínhamos ira com ninguém, né? E reconhecer que aquilo que aconteceu, até mesmo quando eu me irei, ocorreu porque foi a vontade de Deus, né? Mas que nós não podemos repetir depois. E se repetir, fazemos a mesma coisa que nós acabamos fazendo. Essa é a renovação que nós buscamos, a transformação que nós buscamos, né? De mudar as nossas ações, de mudar os nossos hábitos. Não é porque eu tenho um hábito desde sempre que eu tenho que continuar com aquele hábito, ou que eu tenho uma ação que eu sempre fiz, eu tenho que continuar. Não. Se eu percebi que aquele hábito não está de acordo com os mandamentos e estatutos, nós temos que nos renovarmos, né? E o que nós temos que fazer para conseguir tudo isso? O que nós temos que fazer para conseguir essa renovação do nosso interno, né? Colocar em prática a doutrina. E se nós não lembramos de colocar em prática, peçamos a memória ao Senhor e Ele dará a sua memória. Sempre que nós pedirmos alguma coisa a Deus em obediência, Ele nos dará, né? E quando nós recebemos a memória, recebemos o pensamento, damos graças a Deus pela memória e colocamos ele em prática, né? Nós não podemos receber o pensamento e rechaçar o pensamento. Isso pode acontecer. Às vezes vem um pensamento, vou orar, não, mas agora estou ocupado, agora estou trabalhando, agora estou dirigindo, agora estou não sei o quê. Isso acontece, irmãos. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então o Senhor nos dá um pensamento de nós lermos alguma coisa, de nós estudarmos alguma coisa, de nós praticarmos a doutrina e nós rechaçarmos o pensamento e aceitarmos um pensamento que não está de acordo com a obediência a Deus. Foi aquilo que nós falamos. Se eu recebo um pensamento que contraria o estudo, contraria a prática, irmãos, não provém da vontade de Deus, provém da minha própria vontade humana, querendo me afastar dessa prática da obediência, né? O professor Gatti nos fala lá nas duas grandes leis, né? Que somente transformando o nosso homem interior que nós vamos exteriorizar essa transformação, né? Para o homem exterior. Como é que ele nos fala? Devemos reconhecer que é Deus, dentro da lei perfeita, que ensinou na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode transformar a nossa consciência e, consequentemente, transformar-nos externamente como homens, pois materialmente em nossos atos somos reflexos fiéis de nossas consciências. Transformemos o homem interior, o espírito, e teremos conseguido transformar o homem externo. O homem interno está sujeito a uma lei que atua sobre ele quando se põe em harmonia com a fonte de todo bem. Dentro desta lei, renova a sua mentalidade progressivamente, voltando ao todo, de onde nasceu. O espírito humano diz que foi absorvido pela divindade, pois ele não reconhecerá outra lei espiritual, senão a vontade de Deus, com a qual se identificará, recebendo os benefícios inerentes à posse do conhecimento da realidade. Então, nós, pela vontade de Deus, cristãos primitivos, não podemos esperar ser amados para amar alguém, né? Não podemos esperar ser respeitados para respeitar alguém, não podemos esperar ser bem tratados para tratar bem alguém, né? Nós não podemos, o cristão primitivo não pode esperar nada em troca dos homens, né? Por que nós não podemos esperar nada em troca dos homens? Porque o nosso galardão não é deste mundo, não vem, mais uma vez, de respeitos humanos, nós não buscamos isso. Nosso galardão, nosso prêmio, nossa meta final, aquilo que nos fala lá em Apocalipse 3:21. Ao vencedor faloei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós não
temos que esperar nada de ninguém, irmão. Não temos que esperar reconhecimento, não temos que esperar reciprocidade, nada que nós fazemos temos que esperar algo em troca dos seres humanos. Né? Ser bem tratado, ser amado, todas as coisas são realmente muito boas. Né? Nós queremos que o outro me trate bem, que o outro me ame da mesma forma que eu amo ele, né? Mas não podemos condicionar aquilo que nós fazemos à ação do meu próximo. Né? Quando nós ajudamos o meu irmão, nós esperamos que o meu irmão também me ajude. Né? Esse é o desejo que nós temos, senão nós não faríamos para o meu irmão. Mas esse não pode ser o motivo das nossas ações, não pode ser isso que nos move, né? Esperar algo em troca. A doutrina não funciona assim, nós não fazemos as coisas esperando algo em troca, porque nós sabemos que à medida que nós praticarmos essa obediência, consequentemente nós chegamos a esse galardão, a essa meta final. Não é uma troca, né? É uma consequência. Não é uma ciência. Se nós percorrermos o passo a passo daquela ciência, nós chegaremos ao resultado final. Né? É assim que funciona uma ciência. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebe para a glória de Deus. Está lá em Romanos 15, de 1 a 7. E mais, né? Se nós ficarmos esperando esse reconhecimento do mundo, esse reconhecimento do próximo, nós vamos quebrar a cara. Porque era muito melhor eu esperar pela salvação, não esperar no sentido de esperar que seja algo no futuro, né? Porque não é no futuro, a salvação é agora, né? Nós começamos esse trabalho, esse caminho, ingressar no reino dos céus, que o lugar nos fala ainda estando no plano físico. Né? Mas muito melhor é ter parte na salvação, por quê? Do que esperar reconhecimento humano. Porque a salvação ela é eterna, né? O reino de Deus ele é eterno. Tudo aquilo que é humano é passageiro. Tudo aquilo que é material, um dia passa. No momento que nós partimos desse mundo, partimos do plano físico, nós deixaremos tudo isso para trás. E o que nós levaremos conosco? Aquilo que nós construímos pela vontade de Deus, aquilo que nós edificamos em obediência à vontade de Deus. Devemos então fazer todas as coisas pela vontade de Deus, dentro dos mandamentos e estatutos, dentro do bem, sempre. Né? Porque essa é a única forma de nós ingressarmos nesse reino do céu. Está lá no tema do nascimento de Jesus Cristo. E essa entrada no reino dos céus não é pós-mortem. Podemos alcançar esse termo, todavia, morando neste mundo físico, como expressam os apóstolos e discípulos das primeiras igrejas, cumprindo-se nelas as promessas do divino Nazareno, quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele é o Espírito Santo, o Paráclito, que seria enviado do Pai para ensinar-nos todas as coisas, o que fica confirmado com essas palavras: ele vos ensinará todas as coisas, ele vos conduzirá de verdade em verdade, de triunfo em triunfo, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então, não percamos mais tempo, irmão, esperando reconhecimento, esperando qualquer coisa dos homens, né? Nos preocupando com as coisas materiais, mas buscando cada dia mais obedecer a Deus, né? Praticar aquelas coisas espirituais, obedecer a Deus dos atos mais complexos aos atos mais simples, né? Todos os atos da nossa vida, transformando as nossas almas, mas não por nós mesmos, né? Mas por Cristo. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, toda vez que recebemos a memória, para conhecermos mais, para colocarmos cada vez mais em prática essa obediência, né? Mais e mais. E se nós amamos ao nosso próximo, como nos manda o grande mandamento, nós temos que ajudar a levar essa doutrina a todos estes que estão predestinados a conhecerem essa obediência. Né? E nós sabemos quem são os predestinados? Não sabemos. Então temos que levar a todos. Se ele for predestinado, vai ser o momento dele. Se não for, paciência. Em algum momento
vai chegar, né? Porque essa é a maior prova de amor que nós podemos ter por alguém, é levar a doutrina, compartilhar essa doutrina que o Senhor, por misericórdia, está nos dando, compartilhar com aqueles que nós também queremos que conheçam, que são, como nós falamos agora, todos, né? Compartilhar os ensinamentos que Cristo tem revelado a cada um de nós no nosso interno, pela vontade de Deus. Então, dou graças a Deus pela oportunidade de falar aos irmãos mais uma vez. Rogo ao Senhor que nos conserve sempre firmes e perseverantes na prática da sua obediência. Que Deus esteja conosco. Pela vontade de Deus, eu passo a palavra ao irmão Eduardo, para que faça o encerramento da nossa reunião. Que Deus esteja conosco. Graças, irmãos, damos por aquilo que ouvimos, segundo a vontade de Deus. E a gente acompanhando, a gente vai relacionando. Né? O professor Gatti fala muitas vezes assim, dentro da obra, o ódio não pode existir em nós. Né? E assim a gente vai relacionando com tudo que existe, né? Com tudo que ele escreveu, né? Dentro da lei de obediência, dentro do que está no Evangelho. Né? E assim nós vamos relacionando com aquilo que nós vimos no início. Né? Nos esforçando por alcançar o Espírito. Vamos reconhecendo essa subversão de Deus. E nosso Senhor Cristo, como ele diz, não reconheceu glória nenhuma nos homens, poder nenhum nos homens, poder não reconheceu em Deus. Esse poder está em nós, esse poder transformador, renovador, né? Que nos faz realmente agir com essa consciência, que não é para o homem estar em harmonia com todo, com tudo, com o universo todo, né? É para esse estado de consciência, ver essa vontade de Deus se manifestando em tudo, amar ao próximo com aquele que nos chuta ali na esquina, né? Só por Cristo mesmo, realmente, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal, que nos falam mal de nós, né? E reconhecer todo o universo ordenado pela vontade de Deus, só esse estado de consciência em nós, Cristo em nós, que pode ver tudo sob essa óptica da divindade. Então vamos, pela vontade de Deus, todos de pé, fazer a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras, quando diz: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e nos ilumine com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos Tua santa manifestação, que comprova a veracidade da Tua santa doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos neste momento que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua santa vontade. Pai bendito, afasta de nossos lábios, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade, dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, até a Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com Tua sabedoria, ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos, livrando-nos do espírito de desobediência. Neste momento, Pai bendito, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por todos os irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do Teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo.
para que tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo deste país, para que governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Sentemos. Então, irmãos, aqueles que neste momento desejam falar, dar algum testemunho de alguma manifestação aqui ou em casa, estão com a palavra neste momento, os irmãos, as irmãs. Graças a Deus por tudo que foi falado. Deus falou para nós. Se ninguém mais deseja falar, vamos então todos de pé, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência. E aqui pode encerrar. Mora
mais esta oportunidade de nos reunirmos em teu santo nome, isto é, por tua vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declara encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.